Visitas espíritas entre pessoas vivas. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensivas, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, portanto, o homem não vive duplamente. E aqui nós temos que prestar atenção que não é uma vida dupla. Vida dupla seria mostrarmos para as pessoas um tipo de ação, de atitudes que fazemos ocultas uma à outra. No mundo espiritual, nós deparamos com a nossa essência, com aquilo com os vícios e tendências que trazemos do passado e com a nossa sintonia daquilo que fomos no passado e convivendo com aqueles que foram nossos amigos no passado. E na vida física, nós vamos deparar com nossos atos de cada dia e muitas das nossas ações são reflexo do que vivenciamos no mundo dos espíritos. Portanto, quanto mais procurarmos nos educar durante o dia, também estaremos educando nossos amigos do passado e estaremos caminhando para uma condição melhor. Questão 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, dessas visitas tem histórias muito interessantes. Na Revista Espírita tem uma, no livro dos médiuns. Agora, a gente vai lendo, depois de um certo tempo, não sabe mais onde que leu, mas ou está na Revista Espírita ou está no livro dos médiuns. A menina, ela sonhava com um rapaz. Sempre ela sonhava com um rapaz. E quando terminava o sonho, falou assim: é esse que você vai casar. Certo dia, ela foi a uma festa de confraternização na casa de uma família e lá estava o rapaz, tal qual ela sonhou. Ela olhou para ele, desmaiou, não soube falar mais nada, teve um desmaio. Depois, quando voltou a si, conversaram. Alguns dias depois marcaram o casamento e casaram. Então tem certas situações que são muito diferentes, muito distintas, que mostram que tem essas possibilidades. E a outra visita é quando ocorre no quase morte. A pessoa está ali na fase final, ela vai até os parentes em desdobramento, avisa que está morrendo, que vai morrer, ou que já morreu, e volta para completar o ciclo da morte. Então tem muitas possibilidades, porque o espírito, quanto mais evoluído, mais educado e disciplinado, mais possibilidades ele tem de apresentar-se como tal no mundo dos espíritos. E no mundo físico também, né? E nesse aspecto, essa ligação que Deus permite que nós tenhamos vão fortalecer nos nossos vínculos espirituais. E quanto mais nós vamos ligando, mais vamos nos aprendendo a amar, certo? E exatamente isso, por isso já tem o vínculo espiritual antes. Esse vínculo é que nos atrai e nos coloca no caminho daqueles que nós temos que encontrar. Precisamos encontrar. Questão 415. Que utilidade podem elas ter se as ouvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. E pessoas que estão estudando para concurso sonham com a prova, sonham que estão fazendo a prova. Pessoas que estão envolvidas em determinados projetos, eles sonham com aquele projeto, como realizar, como concluir aquele projeto. E o interessante é que às vezes o projeto surge em vários lugares com características muito semelhantes, porque várias pessoas participaram daquele projeto. No caso dos aviões, o mentor era o Leonardo da Vinci. Embora os irmãos Wright e Santos Dumont
disputam até hoje quem foi o criador do avião. Nesse caso, também podemos ter avisos de caminhos que nós devemos mudar, coisas que nós estamos fazendo que também não está correto, os nossos familiares e os nossos entes queridos, ou até de outras vidas, podem também vir a ter conosco nos sonhos. A função é instruir, assim como tem a parte que instrui para o bem, tem aqueles que instruem para o mal. No livro Nos Bastidores da Obsessão, a pessoa vai encontrar bastante exemplos sobre isso, e também no livro Os Mensageiros, e depois Ação e Reação também tem assunto sobre isso. E tem outros livros da série André Luiz que vão trazer também, mas Ação e Reação e Os Mensageiros tem bastante desse assunto, e no livro Nos Bastidores da Obsessão. Questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto? O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e, muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele o querer quanto desperto. Então, essa não é a razão. Tem uma infinidade de situações que vai levar a pessoa a estar nesta ou naquela situação. Depende da sintonia, depende da afinidade e dos interesses comuns para o processo de autoeducação e elevação moral. Então, lembrando que nesse momento ele fala que quer encontrar com alguém para dar um recado, se isso for útil para proteger a pessoa de determinadas situações que ele não precisa passar, e o protetor é uma coisa de evolução moral para ambos, os protetores dessas pessoas vão fazer com que seus espíritos possam ir ao encontro um do outro e confabularem entre si. Ou o outro já vem, que a invocação foi feita. Então aquele que seria avisado, ele já vem até aquele que está dormindo com a ideia de dar o recado e capta aquela ideia, e ao despertar ele vai ter mais ou menos a intuição do fato. Então cada situação é única, cada situação é de um jeito, e não tem como dar a última palavra. Tem como sempre procurarmos nos esclarecer e nos entender da situação e com a situação. Questão 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Aqui está exatamente mostrando isso aqui no livro Nos Bastidores da Obsessão. Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Outro livro que reporta muito sobre sono e sonho é Iniciação à Viagem Astral, do espírito Lancelin, o coordenador Miramês, e pela a psicografia de João Nunes Maia. É um livro para quem gosta de estudar sonhos, para quem gosta de entender os sonhos. É importante ler esse livro, estudá-lo para poder entender mais. E nos Bastidores da Obsessão vai mostrando como que os obsessores trabalham certos fenômenos, certas situações, e como que os nossos protetores vão trabalhar para modificar e amenizar a ação dos maus. No dia que todos nós formos bons, nós vamos conseguir modificar e vamos conseguir criar condições de fazermos-nos todos melhores.
No caso, ele está perguntando sobre os espíritos encarnados. Tanto os bons como os ruins se reúnem em assembleias? Claro, tanto os bons quanto os ruins. Os bons reúnem-se para trabalhar, para organizar o trabalho, para organizar a ajuda. E os maus para planejarem todas as balbúrdias que acontecem na Terra. Não pensa vocês que as coisas ruins que acontecem na Terra não têm ação dos espíritos maus. Não gosto de falar trevas, espíritos maus, que ainda não se evangelizaram, que ainda não foram tocados pelo Evangelho. Portanto, sempre que a gente lê o Evangelho, sempre que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante, porque ele vai nos esclarecer mais, porque vem o versículo e vem uma explicação desse versículo, para nos clarear a mente, para nos clarear o entendimento. Isso faz com que a gente vai conscientizando a nossa consciência para que nossos atos sejam compatíveis com o nosso processo e necessidade evolutiva. Pelo termo antigo, você deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Então, nós temos certas intuições durante o dia que é decorrente da situação em que nós vivenciamos no mundo dos espíritos. Nós tínhamos um amigo que ele lembrava de quase todos os sonhos com muita nitidez. E ele falava que uma pessoa que estudava junto com a gente, ele aprendia muito sobre homeopatia, que ele era médium do Hahnemann no plano espiritual, para o Hahnemann dar aula para os alunos que estavam estudando homeopatia. Ele lembrava claramente, ele explicava, dava detalhes muito ricos e trazia, às vezes, informação que a própria pessoa que tinha servido de médium não lembrava. E ele, que estava na plateia, lembrava e falava para a pessoa assim, você falou isso, você falou aquilo, então tal coisa tem que entender desse jeito, tal coisa tem que entender do outro, com muita riqueza de detalhe e importante, porque quando a gente ia estudar, a gente fala assim, realmente não é que ele falou certo? Isso aqui não é do jeito que a gente estava pensando, é desse outro jeito. Então, o sono é um dos mecanismos de auxílio na evolução humana. Antes de dormir, a gente deve ler um trecho do Evangelho, ler um trechinho de um daqueles livros de mensagem do Emmanuel, para facilitar a nossa sintonia com os bons espíritos. Questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E, dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, tudo na nossa vida tem a sua relatividade, tudo nessa vida tem os seus prós e seus contras. E aí é que nós temos que ter muito cuidado para não querer jogar a parte pelo todo, nem o todo pela parte. Nós temos que entender que existe um conjunto de fatores envolvendo a vida de cada um de nós. Então, um pode conseguir ter essas informações durante o sono, ou até mesmo durante o dia, e outro pode não tê-los. Então, todos nós temos que pensar, agir para construir em nosso mundo íntimo as possibilidades boas. E se você já carrega consigo sempre a dúvida, você vai continuar com dúvida. Se você já tem condições de discernir com mais segurança, já não alimenta muita dúvida, já confia mais na sua intuição, então você já não vai ter tanta dificuldade de captar essas informações. É um trabalho hercúleo para modificar o nosso íntimo para podermos ter as informações seguras. Quando a gente viu o Chico dando informações precisas das pessoas que desencarnaram, a gente fala assim, eu queria ter isso. Mas a gente estava disposto a vivenciar o que o Chico vivenciou? Então são questões que têm que ser pensadas, repensadas e reavaliadas. As pessoas, na verdade, só querem o glamour, né? A parte sacrificial é só para alguns. Ninguém quer pegar no batente e passar por situações difíceis. Agora, nesse caso dessa pergunta,
Na época do Kardec não tinha telefone nem celular. Que isso aí não precisa nem a pessoa sonhar hoje em dia. É só ela mandar um zap para a pessoa, ligar na hora, que ela vai ficar sabendo se aconteceu ou não. Então, na época do Kardec, não tinha telefone, muito menos celular, né? Só tinha carta e levava meses para chegar a carta no Exatamente. local que tinha que chegar. Então, por isso que tem essa pergunta, que nos dias de hoje, ela, assim, ela é importante, mas para nós é muito fácil obter essas informações, não precisa você... Fácil relativo, né? Porque se você se afasta de um amigo Você não sabe mais onde e ele depois você mora, não né? sabe onde ele mora, onde ele está, você não tem mais Perde os dados. contato, né? Aí você tem que confiar na intuição, procurar informação de terceiros. Uhum. Então, mesmo com a tecnologia que tem hoje, se a gente perder o telefone da pessoa, acabou, não temos mais como nos contactar.